9 hábitos que destroem o amor sem você perceber. Se o amor no seu relacionamento acabou, provavelmente não foi de uma vez, foi aos poucos, em pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, destroem tudo. E o mais perigoso é isso. Você pode estar fazendo esses hábitos todos os dias, sem perceber. Hoje você vai ver 9 comportamentos silenciosos que estão por trás da maioria dos relacionamentos que não dão certo. E quando você começa a identificar isso, tudo muda. Porque o problema nunca é só o que acontece no final. É o que vai acontecendo antes. E o primeiro hábito é um dos mais comuns. Você começa a reclamar mais do que valorizar. No início do relacionamento, tudo chama a atenção. As qualidades são evidentes, os pequenos gestos importam. Mas, com o tempo, isso muda. Você começa a focar no que incomoda, no que falta, no que não está perfeito. E sem perceber, o relacionamento passa a ser um ambiente de crítica constante. Talvez você já tenha sentido isso. Nada parece suficiente. Nada parece bom o bastante. E o outro começa a se sentir desvalorizado, porque relacionamento precisa de reconhecimento. E quando a crítica se torna mais presente do que a valorização, o amor começa a enfraquecer. Mas o próximo hábito é ainda mais sutil. Você para de prestar atenção. Não é que você ignora completamente. Você só não se envolve como antes. A pessoa fala e você escuta pela metade. Compartilha algo e você responde sem interesse. E isso parece pequeno, mas não é, porque a atenção é uma das formas mais fortes de demonstrar amor. E quando ela desaparece, o outro sente, mesmo que não fale. E isso leva ao terceiro hábito. Você começa a tratar o relacionamento como garantido. Você acredita que o outro sempre vai estar ali. Então, para de se esforçar. Para de surpreender, para de cuidar, para de investir. E isso é perigoso, porque nada que não é cuidado permanece igual. Tudo se desgasta. E relacionamento não é diferente, mas existe um hábito que acelera ainda mais esse desgaste. Você evita conversas difíceis. No começo, você fala, se posiciona, expõe o que sente, mas, com o tempo, começa a evitar, para não gerar conflito, para não criar desconforto. E isso parece maturidade, mas não é. É acúmulo. Tudo que não é dito não desaparece. Fica guardado e, aos poucos, vira distância. Mas o próximo hábito muda completamente a dinâmica do casal. Você começa a comparar com outros relacionamentos, com outras pessoas, com o que você vê nas redes sociais. E isso cria uma insatisfação constante, porque você passa a enxergar o seu relacionamento como insuficiente, mesmo quando não é. E isso desgasta. Porque o problema deixa de ser o que existe e passa a ser o que você imagina que deveria existir. E existe um hábito que muita gente normaliza, mas que destrói tudo: a falta de presença. Vocês estão juntos, mas não estão presentes. Cada um no celular, cada um na sua rotina, cada um no seu mundo. E isso cria um vazio, porque proximidade física não é conexão. E quando não existe presença, o vínculo começa a enfraquecer. Mas o próximo hábito é um dos mais perigosos. Você começa a reagir menos. Coisas que antes importavam, deixam de importar. Situações que antes geravam emoção, passam sem impacto. E isso pode parecer tranquilidade, mas não é. É indiferença. E a indiferença é o oposto do amor. Porque o amor pode até gerar conflito, mas a indiferença não gera nada. E isso leva a outro comportamento silencioso. Você deixa de incluir o outro nas suas decisões. Antes, existia troca. Agora, existe comunicação. Você decide e apenas informa. E isso cria distância, porque o relacionamento deixa de ser uma construção a dois e passa a ser duas vidas paralelas. E o último hábito é o que define tudo. Você para de projetar o futuro. Não existem mais planos. Não existem mais ideias juntos. Tudo fica no presente. E o presente começa a ficar repetitivo. Sem crescimento, sem direção, sem construção. E quando o futuro desaparece, o relacionamento começa a perder sentido. Agora, existe uma coisa que pouca gente entende. O amor não acaba por falta de sentimento. Ele acaba por falta de comportamento. São esses hábitos, repetidos todos os dias, que constroem ou destroem um relacionamento. E existe uma frase que resume tudo isso: relacionamentos não acabam de repente. Eles acabam aos poucos, quando pequenas atitudes deixam de existir. E perceber isso a tempo pode ser a única forma de mudar o rumo, porque depois que o sentimento vai embora, não é mais uma questão de tentar, é uma questão de aceitar.
E o que você faz com isso define completamente o seu futuro.